E aí, pessoal, vamos lá? Voltando aí para a lista, tá? Vamos fazer a segunda questão. Na realidade, pessoal, vamos fazer primeiro a 3, porque na questão 2 eu tenho algumas características de Grécia. Aí eu quero deixar para fazer a parte Grécia, tá? Vamos para a terceira questão? Aqui, ó. Terceira. Na antiguidade, podemos observar características específicas de cada povo. Assinale a alternativa cuja sequência relaciona corretamente os povos desse período com suas principais características religiosas. Destaca para mim, por gentileza, as características religiosas, por favor. Vale sempre ressalvar, foi o que eu citei agora há pouco, quando falei dos legados, todas essas civilizações, elas são politeístas, beleza? Salve uma exceção, que é a civilização hebraica, beleza? Esta aqui, nós temos características monoteístas. Egípcios, mesopotâmicos, fenícios, olha o número 4 aí. Cretenses, tá vendo Creta? Bota do ladinho para mim aí de cretenses, escreve assim, gregos. Gregos antigos, ou antiga Grécia, é a civilização cretense. Creta é a maior ilha do arquipélago grego, certo? Deixa eu tentar mostrar de novo, geograficamente. Tu tem a Grécia, a parte continental, tem o mar Egeu, aí Creta fica aqui, ó. É a maior ilha, tá? A gente geralmente diz assim, ó, que fenícios e cretenses são pioneiros na navegação marítima. É fácil entender que Creta é navegação marítima, não é uma ilha, pô. Para sair de dentro dela, tu tem que navegar. Já os fenícios ficam onde atualmente é o Líbano. Boy, se os fenícios ficam no continente, por que eles vão iniciar a navegação marítima? O Líbano é uma região de montanhas, pouca terra fértil, abundante em madeira e de frente para o mar. Por isso os fenícios lançam-se ao mar. Montanhas, pouca terra fértil, de frente para a praia, abundante em madeira. Tranquilo? Por isso os fenícios e cretenses lançam-se ao mar. Vamos para a questão. Eita, ainda tem os hebreus no número 5, né? Então vira aí a página. Vamos para as proposições e a gente vai colocando os povos. De boa? Vamos lá. Acreditavam na imortalidade da alma, a qual se separa do corpo após a morte, mas vinha procurá-lo no seu túmulo, depois de passar pelo julgamento de Osíris. Egito, né? Qual é o número de Egito? 1. Bota 1 para mim aí. Caraca, já cortei 4 de uma vez só, não foi? 3, perdão, 3. Os profetas desempenharam um papel importante na preservação da pureza da religião, frente à influência de deuses estrangeiros. Eita, pode ser qualquer uma, né? Mas por uma palavra aí eu já matava. Profetas. Profeta é norteado por que religião? Profética é monoteísta. Beleza? Os profetas importantes do judaísmo, em especial Abraão, Moisés, que é o principal patriarca, tá? Então seriam os hebreus, número 5. Aí já matamos, né? Mas vamos partir para as outras proposições. Adoravam a grande mãe, deusa da terra e da fertilidade, representada por uma pomba e uma serpente. Eram os cretenses. Ao lado dessa proposição aí, porque assim, é muito comum que você tenha na antiguidade, e em especial na pré-história, as divindades sendo feitas por mulheres. Porque mulher tem um dom, que é o dom da fertilidade. E geralmente os caras associavam a mulher à terra. Porque a terra não gera frutos, a mulher não gera frutos. Então, mãe terra, deusa mãe, entendeu isso?
Só que do lado dessa proposição aí, tu vai escrever assim. Clãs. Sabe o que é um clã, né? O clã é como se fosse uma tribo de índio. Um grupo de pessoas, não muito grande, uma média de umas 30 a 50 pessoas no máximo. Clãs. Clãs matriarcais. O que é um clã matriarcal? É fácil saber um clã patriarcal, não é? O que é um clã patriarcal? O homem mais velho lidera a comunidade. O que é um clã matriarcal? A mulher mais velha. Essa civilização cretense é a única da história a ter clãs matriarcais. Mas é um pequeno período, viu? Depois some. Beleza? Então eles davam muita ênfase à mulher como divindade, por isso Deus a mãe, como também davam as mulheres nos grupos familiares. Lembre que é só um pequeno período. Depois disso, a mulher na Grécia só vai ter 2 direitos. Não ter direito a nada e não reclamar dos seus direitos. Beleza? Passa para a próxima aí. Preservavam rituais sangrentos, até com sacrifícios humanos, durante muito tempo. São os fenícios, né? Marca aí número 3. Acreditavam na magia, na adivinhação e na astrologia, meios que usavam para descobrir a vontade dos deuses. São os mesopotâmicos. Beleza? Ao lado dessa última proposição, coloca assim: astronomia e astrologia, que é o estudo dos astros e das estrelas. Beleza? Astronomia e astrologia. Por exemplo, os mesopotâmicos acreditavam que em determinadas épocas do ano, algumas constelações estavam em mais evidência do que outras. E que quando essa constelação estava em evidência, ela poderia interferir na personalidade das pessoas. Sabe como é o nome disso? Os signos, é o zodíaco. Quem cria o zodíaco são os mesopotâmicos, em que os astros interferiam na personalidade das pessoas. Desde que o mundo é mundo, tinha gente que acreditava em zodíaco, tá vendo? Tem gente besta para tudo nesse mundo. Brincadeira, mas tem mesmo. Beleza? Eita, não é segunda não, pessoal, me perdoem. É a terceira, né? Letra E. Não. Não. Acabou. Tem um livro, poxa, não lembro o nome do livro, velho. Até uma aluna me mostrou esses dias, que fala sobre magia e sobre um braço de uma religião persa. Mas que não, sabe por quê? Deixa eu tentar mostrar geograficamente para ficar mais fácil. Tu tem a África, certo? Aí, ali onde Moisés atravessou o mar, é o Mar Vermelho, certo? Sinai. Aí logo do lado tem a Península Arábica, onde é a Arábia Saudita, certo? Aí aqui tem um golfo chamado Golfo Pérsico. Aí tem o Paquistão, para depois chegar nas Índias. Beleza? Aqui é o Golfo Pérsico. Aqui tem um país chamado Kuwait, que é menor do que Sergipe e tem a produção de petróleo maior do que a América toda. É aqui onde desemboca, por exemplo, o rio Tigre e Eufrates, certo? Aqui está Meca, tá ligado que é Meca, né? É o grande centro do Islã. Em 622 d.C., surgiu a figura de Maomé. E Maomé vai expandir o Islã. E toda a Península Arábica vira muçulmana. Por isso que é uma tradição dizer que os árabes são muçulmanos. Sobre os árabes, eu estou falando de quem? Dos muçulmanos. Mas nem todo muçulmano é árabe. Tem muçulmano no Brasil? Ele é árabe? Mas é uma forma de generalizar, né? Aí, por conta de um princípio islâmico chamado de jihad, que a gente chama popularmente de guerra santa, se você morrer em nome de Alá, você vai para o reino dos céus com 70,
30 e quantas, 200 mulheres virgens. Só no reino dos céus para você encontrar tantas mulheres virgens, né? Esse é o jihad, é a guerra santa. Então assim, aquele cara que morre em nome de Alá, ele tem sua salvação garantida. Entendeu? Então a fé vai ser expandida de forma absurda. Então todo o Oriente Médio, como Mesopotâmia, o Iraque não é islâmico, o Iraque é onde era a Mesopotâmia. A Turquia, norte da África, do Egito ao Marrocos. Ô boy, por que eles não desceram a África, hein? Porque não tem como descer o Saara. Então eles ficam restritos ao norte da África, todo o Oriente Médio. Um califa muçulmano chamado Gibraltarique atravessa o estreito que vai levar seu nome, Gibraltar. Fixam-se em Portugal e na Espanha. Os mouros tentaram entrar na Europa, só que um cara chamado Carlos Martel evita a expansão islâmica. Olha para aqui. Ficam em Portugal e na Espanha, todo o norte da África, até Constantinopla. Quando os cristãos organizam um movimento para poder expulsar os muçulmanos de Jerusalém, cruzadas, os muçulmanos dizem, epa, a partir de hoje, nenhum cristão pisa no meu território. Como é que os cristãos vão chegar nas Índias? É aí que vai começar o processo de navegação. Beleza? Mas ó, se liga nas datas. Entendeu? Todos os países que em outrora eram as civilizações antigas são islâmicos, são muçulmanos. Aí você não tem mais resquícios dessas civilizações. Não tem, tá? Me perdoe, dessas religiões. Das civilizações tem. Certo? Entenderam aí? O camarada perguntou se havia ainda essa cultura religiosa. Não existe mais. Todas essas religiões foram abafadas, diga-se assim. E hoje, todo o Oriente é islâmico, é muçulmano. Com a fé em Alá, leem o Corão, creem em Maomé. Certo? Tenho essa cara de muçulmano, mas não sou muçulmano. Beleza? Apesar de ter levado uns bombaculejos dentro do Louvre por conta disso. A gente viajou fazia 20 dias, não, 10 dias, daqueles atentados do Estado de França. Estava tendo o jogo da seleção, e aí, pum, teve os atentados lá. Os caras olhavam para mim com a... Enfim. 3 coisas que me deixaram muito impressionadas em Paris. 3 coisas foda. Primeiro, o Arco do Triunfo. Putz, o Arco do Triunfo é foda. Gigante, velho. Realmente é muito maior do que a pessoa imagina. A Torre Eiffel é marrom. Eu não sei porquê, acho que eu vi uma foto preta e branca, eu pensava que era preta. O Arco do Triunfo é muito grande, a Torre Eiffel é marrom, e o povo na França fede. E fede pra cacete. Fede a rabujo de cachorro. Saca? É porque é muito frio, velho. Aí os caras soam demais, e eu acho que não lava casaco. Aquela casinha de cachorro molhado, sabe qual é? 7 horas da manhã, você tá no metrô, tá tão fedendo aqui. E o pior é que ninguém fala nada, só fala francês eles. Aí você pode esculhambar. Povo fedorento do cacete, meu irmão. É sério, os caras não entendem não. Assim, né? Ou não se fizeram entender, tá ligado? Mas é foda. Vamos lá? Segunda questão. Primeira proposição. A Grécia Antiga é considerado o berço da civilização ocidental. Bacana. Graças a uma cultura voltada para a valorização do ser humano. Destaca isso para mim. Valorização do ser humano. Você vai escrever 2 coisas para mim aí embaixo. Primeiro, antropocentrismo. Homem, né? Antropocentrismo, tudo junto, tá? Antropocentrismo. Antropo vem de homem. Antropologia, já escutaram esse termo? É o estudo do homem. Antropocentrismo é homem no centro de tudo. Bota um tracinho e escreve assim: humanismo. Antropocentrismo, humanismo. É o nome desse conceito cultural de valorizar o homem, como diz a proposição. Completando, de que a filosofia seria exemplo
significativo. Pode marcar para mim aí, verdadeiro. Os alunos geralmente no colégio perguntam assim, por que os gregos criaram a filosofia? Por que surgiu a democracia na Grécia? Será que os egípcios eram tão retardados assim para não ter criado a filosofia? Não tinha evolução não, eles, tinham evolução. Percebe-se pelas pirâmides, né, velho? O quão precisas são, a engenharia do cacete, cálculos matemáticos. Os caras eram muito avançados. Só que o problema, sabe qual é do Egito? Modo de produção asiático. Servidão coletiva. O cara está preso à terra. Porque quanto mais ele plantar, mais ele tem. Os gregos têm um modo de produção escravista. Lembra que eu disse agora há pouco que o grego valoriza o ócio? Já viram um ditado dos mais antigos que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu? Fica em casa sem fazer nada, começa a pensar besteira. O grego não faz porra nenhuma, aí ficava olhando para o mundo. Imagine um cara, um pré-socrático, chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto, como pré-socrático, os pré-socráticos, eles imaginavam que havia uma coisa que era responsável por tudo no mundo. Eles chamam de arquê, é a essência das coisas. Para eles, cada um dos pré-socráticos crê em uma coisa. Por exemplo, Pitágoras, os números. Pitágoras dizia que os números explicavam tudo no mundo. E podiam explicar. E Pitágoras conta uma história que é foda. Ele diz assim, os números já existiam muito antes do homem percebê-lo. Não entendi. Pitágoras olhava para uma árvore e via folha pra cacete. Não existe uma quantidade de folhas ali? Mesmo que o cara não saiba contar, os números não estão ali? Mesmo antes do homem perceber o número, eles já existiam. Se você chegar para uma criança e dizer assim a ela, meça aqui essa sala, ela vai medir com a mão, com o pé, com passos. Mas a medição deixou de existir? Os números sempre estarão lá. Por isso que Pitágoras cria cálculos matemáticos para explicar o mundo. Tales percebia que tudo vinha da água. Tales ele pegava uma folha na árvore e amassava. Ela era úmida, tinha água, tinha vida. Mas aquela folha que caiu e secou, não tem vida. Que a areia seca do deserto não tinha vida. Mas se você molhasse, tinha vida. Que o cara quando morria secava, o corpo perdia líquido. Secava, não tem vida. Que até uma mulher, quando ia dar luz a uma criança, saía junto com ela água. Porra, água é vida, diz Tales. Entende que ele parou. E quanto tempo ele passou para observar que a água era responsável por tudo? Ele não tem o que fazer, velho. Como o grego não tinha trabalho braçal, ele tinha tempo para discutir. Por exemplo, qual a melhor forma de administrar a nossa cidade? Política. A democracia surge na Grécia porque os gregos, abre-se aspas, tinham tempo para discutir isso. Coisa que os egípcios não tinham. Beleza? Então a filosofia varia muito. A grega, por exemplo, ela é dividida em 3 partes. A pré-socrática, que é essa da arquê. Os socráticos, que buscam o conhecimento. E os helenísticos, que são caras que criam uma outra teoria, que é norteada pela ataraxia, a paz de espírito. O ato de estar bem consigo mesmo, isso seria um grande grau de evolução espiritual. Entende? Cada um tinha uma filosofia diferente. Como não é nossa discussão filosófica, vamos pular. Beleza? Apesar de gostar muito dos conceitos filosóficos. O império formado pelos gregos apresentava grande expansão territorial, dominando povos que viviam na Europa e na Ásia. Pode marcar para mim? Verdadeiro. Escreve do lado para mim aí, dessa proposição. Alexandre o Grande. É ele que conquista Oriente e entra na boca da Ásia. Beleza? Terceira. Roma destacou-se no campo das artes e da literatura, mas pouco produziu em termos de direito. Eita! O principal legado dos romanos é o direito. Quando você fala em direito, que tipo de direito? O direito da justiça, das leis,
que vocês estudam aqui com o direito constitucional e de blá blá blá, blá, blá dos direitos. Entende? É este o direito. Mas, boy, de onde surgiu o direito romano? Olha, Roma é uma das primeiras sociedades da antiguidade a ter uma das coisas mais interessantes. Luta de classes. Havia em Roma duas classes sociais. Eram os patrícios e os plebeus. Essas eram as duas classes. Aqui, ó. Patrícios e plebeus. Os patrícios eram os latifundiários. Tente imaginar da seguinte forma. Na antiguidade, o que marca a riqueza de um homem é a quantidade de terra. Se tem terra, é rico. Não tem, é pobre. Beleza? Então, são aqui, ó, os latifundiários. E os plebeus eram os pequenos proprietários e comerciantes. Essa era a classe plebeia. Tranquilo? Só que perceba, os plebeus também são cidadãos romanos. Ele é filho de pai e mãe romano, ele nasceu em Roma. Só que ele não conseguia participar da vida política, porque os patrícios controlavam a vida política. Voou alguma coisa. Controlavam a vida política. Beleza? Obrigado, meu bem. Pois bem, os plebeus sabiam de sua importância na sociedade. Como, boy? Como os patrícios eram os latifundiários, quem vendia o produto dos patrícios? Os plebeus. Na sociedade romana, 30% era de patrício, 70% era de plebeu. Quem é que consome a maior parte dos produtos dos patrícios? Os plebeus. Em Roma havia uma instituição chamada Senado. O Senado era o órgão que controlava a República Romana, tá? Sabe quem é o mais famoso senador romano? Incitatus. Sabe quem era Incitatus? Era o cavalo de Calígula. Calígula, imperador romano, nomeou o cavalo dele como senador romano. E ele ia para o Senado, o cavalo, viu? Olha, se voltava ou não, não sei. Se o cavalo estava lá, toda a votação. Para tu ter noção como os imperadores cagavam para o Senado, sabe? Desmoralizavam o Senado. Pois bem, o Senado é só patrício. Os plebeus chegam para os patrícios no Senado e dizem assim: ô, seus patrícios, a gente quer maior participação política, velho. A gente quer leis pra gente. Aí os patrícios fazem: não, tem lei para vocês não. Tem não? Beleza. A gente vai entrar em greve, viu? Aí os patrícios: vá lá. E os plebeus subiram o Monte Aventino, que é o Monte Sagrado. Subiram e passaram lá quase um mês. Tá ligado o que acontece em Roma, né? Um caos. Porque não tem quem consuma os produtos, não tem quem comercialize os produtos. Os patrícios sobem o monte e fazem: volte para Roma, aos plebeus. Só volto se você criar leis para benefício da gente. Leis plebeias. Esse é o direito romano. Sabe qual? Juris naturalis. O direito natural de ir e vir, de ter suas obrigações para com o Estado e o Estado ter suas obrigações para com você. As leis plebeias, basicamente para vocês, duas de grande renome. Primeira, lei das 12 tábuas, que são apenas as leis escritas. Por que é importante ter leis escritas? Se a lei for oral, o cara pode inventar a lei, pô. Se só os patrícios dominavam as leis, eles podiam inventar qualquer lei. Ó, pode não sentar aqui. Mas por quê? Porque é lei. Quem senta aqui é preso, prende ela. Quem saberia a lei? Se só os patrícios sabiam. Escrever as leis é evitar abuso de poder. Tinha uma coisa muito foda em Roma, como na Grécia também. Era escravidão por dívida. Você pega dinheiro emprestado, não pagou, virou escravo. Porque o grego é antigo, mas ele não é idiota. Então ele empresta, suponha, R$1.000 com 20% de juros.
Mês que vem você está devendo 1.200. No outro mês mais 20% em cima de 1.200. Depois mais 20% em cima do montante, depois mais 20% e assim a dívida se acumula. Sabe o que é pior? O cara que pegava dinheiro emprestado pega para plantar. Quanto tempo leva para plantar tomate, colhê-lo e vendê-lo? Suponha uns 6 meses. 6 meses de dívida se acumulando. E se a plantação chover demais? E se fizer seca demais? E se o cara for para a guerra? A dívida se acumula. Se não conseguir pagar, vira escravo. Consegue perceber que quando o cara vira escravo, ele perde a cidadania? Virou escravo, né? Escravo participa da vida política. É a perda da cidadania, velho. Em Roma, surgem as leis licínias. Essa lei estabelece o fim da escravidão por dívida. Acho que era assim a moça, velho, uma novela, que tinha um escravo chamado Fulgêncio. Toda vez que a mulher fazia, vai fazer tal coisa, aí ele reclamava, por causa de 2 dias. Vai carregar tal coisa, ele, por causa de 2 dias. E só no meio da novela é que os caras explicam por que ele reclamava. Sabe por que ele reclamava? Porque ele nasceu 2 dias antes da lei do ventre livre. Que dizia que era liberto os filhos de escravos nascidos após a lei. Como ele nasceu antes, ele era escravo. Por causa de 2 dias. Ele era puto com a mãe dele. Como se a mãe soubesse que ia ter a lei do ventre livre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque em Roma é assim. Só vai ser liberto o cara assim, perdão. Só não haverá mais escravidão por dívida desse dia em diante. Daquele dia para trás, quem era escravo vai continuar sendo escravo. Sacanagem, né? Existe uma decisão política em que quem decide é o povo. Já viram isso? Em 1993, eu vou citar o mais recente, tem um em 63 também. Assume depois da renúncia de Jânio Quadros. Mas em 92, o presidente Fernando Collor de Mello, ele renuncia. E segundo a Constituição, e depois de algumas pressões políticas, o Brasil passará por uma consulta popular para escolher que tipo de governo quer. República parlamentarista, república presidencialista ou uma monarquia. Pasmem, 20% da população do Brasil escolheu monarquia. Graças a Deus, o que ganhou foi a república presidencialista. Como é o nome dessa consulta para que o povo decida sobre que tipo de governo quer? Plebiscito. O que é plebiscito? Escolha da plebe. Entendeu que é uma lei plebeia? De dar direitos ao povo de escolher? Plebiscito. É a escolha da plebe. Ou escolha do povo. Sabe quando surgiu isso? Em Roma. Século 3 a.C. 280, 230 a.C. Beleza? São leis que surgem para dar maior igualdade política. O direito romano. Então, o maior legado deixado por Roma são as leis. O direito. Aí a questão de dizer que Roma se destacou na literatura, mas pouco produziu no direito, faça meu favor, é um dos maiores erros desse período. Tranquilo? Vamos para a próxima? Na antiguidade, muitas civilizações surgiram e prosperaram junto a grandes rios, como foram, entre outros, o caso da Mesopotâmia e do Egito. Claro, né? Marca aí para mim. Verdadeiro. Em meio à profusão de povos politeístas, os antigos hebreus notabilizaram-se pela crença em um único Deus, que também ocorreria com os árabes após Maomé, a partir da Idade Média. Pode marcar para mim. Verdadeiro. Bom, o islamismo e o judaísmo comungam do mesmo princípio? Claro, né? É porque você tem que entender o significado de duas expressões. O que são bases e o que são dogmas. Já viu esse termo? Dogmas.
Dogmas são as verdades absolutas. Todas as religiões têm os seus dogmas. Quer um exemplo? Qual o maior dogma do cristianismo? Passamos por ele domingo. Morte e ressurreição de Cristo. Se você não acredita que Cristo morreu e ressuscitou, vá procurar uma outra religião. Porque este é o maior dogma do cristianismo. Que Cristo morreu na cruz para quê? Para salvar todos nós. E para mostrar que era filho de Deus, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus com o corpo e tudo. Diga amém? Amém. Beleza? E o que são bases? Bases são os princípios. Por exemplo, fé em um Deus único, Criador do céu e da terra, que fez o homem em sua imagem e semelhança. Qualquer uma delas, judaísmo, cristianismo e islamismo, comungam desse mesmo princípio. Como é o nome desse Deus único que criou o céu e a terra? A gente chama ele de Deus, né? Como é que os judeus chamam ele? Yahvé ou Jeová. Como é que os muçulmanos chamam esse Deus? Alá. O que significa Deus em árabe? Certo? O princípio é o mesmo. O que muda são os dogmas. Por exemplo, onde é que estão os dogmas do judaísmo? No livro sagrado chamado Torá. Como é o nome do livro sagrado do cristianismo? Bíblia. Como é o nome do livro sagrado do Islã? Ó que sacanagem. É Corão o nome, sabia? O nome é Corã em árabe. É como se fosse o artigo, a Bíblia. Aí para eles, para a gente, né, fica ao Corão. Mas não estaria errado se tivesse só Corão, tá? Como é o nome do principal profeta do judaísmo? Moisés. 10 mandamentos. Beleza? Que é a base do código moral. Do cristianismo, o próprio Cristo. É engraçado, né? Porque Cristo vem do judaísmo, né? Aí o cara diz assim, Cristo diz, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Yahvé. Aí os caras, sai daí, não tu é filho de ninguém. Quer que eu prove? Os caras, prove. E o que foi que ele fez para provar que era filho de Yahvé? Milagres. Morto ressuscitou, aleijado andou, cego enxergou, multiplicou pão e peixe, andou sobre as águas. Caraca, esse bicho é foda. Aí começaram a seguir Cristo e viraram cristãos. Por isso que a nossa religião é muito junta. Quando vai crucificar Cristo, os caras dizem, olha, ele é filho de Deus, ó. Ele é o rei, filho do rei, olha. Bota uma coroa de espinho na cabeça dele, enfiaram uma coroa de espinho. Vai, soldado, se ajoelha diante de Jesus, o rei dos judeus. Estão rindo. Por quê? Porque ele se achava filho de Yahvé. E ele cria uma outra base religiosa. Porque o cristianismo tem dogmas diferentes do judaísmo. Por exemplo, o maior dogma cristão é que esse cara é o Messias, o Salvador. E para o judaísmo, quem é Cristo? Apenas mais um profeta. E para o islamismo? Sabia que o islamismo considera Cristo um importante profeta? Como um homem que divulgou a fé em um Deus único. É muito importante, sim. Mas o principal profeta do Islã é Maomé. Tranquilo? Tem alguns pontos, é porque é o seguinte, velho. Quem foi o maior império do mundo? Roma. Roma dominou todo o mundo conhecido. Europa, Oriente Médio, Norte da África. Os romanos dominaram todo o Mediterrâneo. Chega a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Lembra da novela, né? Terra Nostra. Mare Nostrum é nosso mar. É como eles vão chamar o Mediterrâneo. Lá no Império Romano, no ano de 380, lança-se uma lei chamada Lei Tessalônica.
é a lei que oficializa o cristianismo em Roma. Em 380, o Império Romano passa a ser um império cristão. Se Roma era o mundo todo virou cristão. Por isso que nós somos cristãos. Porque Roma influenciou o Ocidente, entendeu? Por isso que o cristianismo é a base de tudo. O islamismo é um braço dessas religiões de caráter monoteísta. Esta é a primeira, esta é a segunda. Agora sim, por que o cristianismo dominou o mundo? Por conta de Roma, que dominou o mundo. Por exemplo, o nosso calendário. É um calendário o quê? Cristão. Olha aqui, ó. O que é 5 de abril? É dia 5 do mês de abril de 2018 o quê? Anos depois de Cristo. Aí no dia 25 de dezembro, Cristo vai ser um jovem de 2018 anos. Entendeu? Porque segundo a nossa tradição, o ano 1 é marcado pelo nascimento de Cristo. Então a datação começa de antes de Cristo a depois de Cristo. Tu consegue perceber que tem um grande erro nisso? Porque se Cristo nasceu e começou o calendário cristão, deveríamos comemorar o nascimento de Cristo no dia 1º de janeiro do ano 1. Quando Cristo nasce, não começa o calendário? Por que eu vou comemorar o aniversário de Cristo em 25 de dezembro? Havia um Deus em grande evidência em Roma, antes de Roma se converter ao cristianismo. Era um Deus chamado Mitra. Quando criou-se o calendário cristão e virou cristão, pegaram as festas de Mitra, que já existiam, e para aproveitar que já tinha uma festa, colocaram Cristo para nascer nesse dia. Para que os pagãos agora comemorassem aquela data como a data de Cristo. Aí quando o calendário cristão foi criado, virou o dia 25 de dezembro. Só que Cristo não nasceu em dezembro. Tampouco Cristo nasceu em janeiro. Provavelmente Cristo tenha nascido em março. Porque é verão no Oriente Médio. Como foi que os reis magos encontraram Cristo? Como é que eu vou olhar para o céu se for inverno? Entendeu? Saiba o seguinte. Isso aqui é só simbolismo, velho. Só simbolismo. O que efetivamente se faz no dia 25 de dezembro é comemorar o nascimento do Messias, do Salvador. Quando você vai para o aniversário de amigo, você pede para sua mãe comprar um presente para você? Não, você compra para quem? Para o amigo. Por que você pede presente no dia do nascimento de Cristo? Capitalismo. Você pede presente. Mãe, eu vou por 15 anos. Me dê dinheiro para comprar presente para mim também. Você vai comprar presente para você? Só compra para o aniversariante. Não é? Seu filho vier perguntar, mãe, eu quero presente de Natal. Não, papai não é um porco capitalista. Pode dizer isso a ela. Que ela vai gostar muito de saber disso. Vamos para... Eu não sei porque tem 3 questões, depois vira 7. Não, mas devia ser 4, né? Porque essa era 3. Vai ser a 4. Bota essa daí como a 4. Vamos lá? Vamos lá. Cada vez mais conscientes de seus direitos, os plebeus solicitaram ter por escrito as leis que regulavam os conflitos entre as pessoas. Até então existia o costume como lei. Deixa com essa parte. Até então existia o costume como lei. Até então existia o costume como lei. As leis tradicionais, né? Costumeiras. Puxa a setinha para cima e escreve assim, ó. Direito consuetudinário. Eita, bom. O que é o direito consuetudinário? Tradicional, oral, que é passado de geração para geração. Direito consuetudinário.
é o direito oral. Estranho, não é o nome? Mas é o nome técnico, tá? Direito tradicional, oral. Que era conhecida e interpretada somente pelos patrícios. Lembra que eu acabei de comentar? Continuando. Nas leis escritas, viam os plebeus, e com razão, a única garantia para a segurança e a estabilidade. Assim foi elaborado este primeiro código legal escrito. Grande parcela da sociedade romana durante a República era constituída pelos plebeus, que viviam marginalizados politicamente. Eita, tudo maloqueiro, né? Não. Uma pessoa que está fora da sociedade é marginalizado. Beleza? O ato deles estarem fora da política, estavam à margem da sociedade. Por isso o termo marginalizados. Não quer dizer maloqueiro não, tá? A marginalização e o descontentamento levaram às lutas de classe em Roma. Assim, o texto deve ser relacionado com... Como é o nome das leis escritas? Lei das 12 tábuas. Ô boy, e essas outras leis aí, existem? Sim. Eu sugiro que vocês escrevam ao lado da letra A, o número 1, ao lado da C, número 2, ao lado da D, número 3, ao lado da letra E, número 4. Porque o espaço fica melhor, né? Fica colocado do ladinho aí, vai ficar uma bagaça. Lá embaixo, tu coloca número 1. No espaço que temos aí, né? Ao final. Bota assim número 1 e faz uma bolinha. O que foi o Corpus Juris Civilis? É o corpo de direito civil, ou Código de Direito Civil. Escreve assim, Código de Direito Civil. Código de Direito Civil. Corpus Juris Civilis. Só que você vai escrever assim, entre parênteses. Corpus Juris Civilis. Entre parênteses, escreve assim. Império Bizantino. Império Bizantino. Não é Roma não, tá? É no Império Bizantino. Por isso que não é essa proposição. Não, há um ainda. O Corpus Juris Civilis é no Império Bizantino. Tranquilo? Número 2 ficou a lei frumentária. Tá vendo aí? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Depois das guerras de expansão, as guerras púnicas, a plebe romana vai empobrecer. Essa plebe aqui, ó, quebra, porque o pequeno proprietário não consegue concorrer com o latifúndio. Aí essa massa plebeia vai toda para a cidade, porque não tem do que viver no campo. A gente chama isso de crise da república. Na crise da república, surgem uns irmãos, chamados irmãos Graco. O primeiro irmão Graco é um cara chamado Tibério Graco. Tibério cria uma lei de reforma agrária. Ele diz assim, vamos pegar as terras de Roma e vamos distribuir para o povo. Tu tá ligado que os patrícios ficaram malucos, né? Quer dizer que tu quer pegar minha terra e dar para o pobre? Aí ele mataram ele. Roma resolvia assim, mata. 10 anos depois foi eleito o segundo irmão Graco, que é Caio Graco, que é o cara que fez essa lei aí. Caio Graco. A lei frumentária dizia assim, deixa eu só explicar uma outra coisa. Sabe o que é um bárbaro? Bárbaro é todo aquele homem que não é nem grego nem romano. Os romanos chamam os povos não greco-romanos de bárbaros. Tem uma frase de um escritor romano, creio que é Tito Livio. Ele diz assim, bárbaro é todo aquele homem que não come pão. Não come pão é bárbaro. Sabe por quê? Porque quem inventou o pão foram os romanos. Se tu não come pão, não é romano. Então, é bárbaro. Entendeu que a base da alimentação do romano é o pão? Lei frumentária. Bota o número 2 aí, para definir. Trigo de farinha. Trigo mais barato para os plebeus.
trigo mais barato para os plebeus. Escreve entre parênteses, Caio Graco. É o nome do cara que criou essa lei. Caio Graco. Ah, boy, eu entendi porque Tibério foi assassinado. Porque ele queria pegar as terras dos patrícios e dar para os plebeus. Claro, iam matar ele. É isso mesmo. Caio não, ó. Olha, Caio só queria transformar o trigo mais barato para os plebeus. É. Onde é que planta o trigo? É no oceano, é? É no latifúndio. Que pertence a quem? Se os patrícios fossem vender mais barato para toda a população plebeia, eles iam quebrar. Mataram Caio. Caio é assassinado. Por desagradar os patrícios. Era assim em Roma. O cara ia dormir, feito aquele vereador de Caruaru. Ia dormir, acordava morto. Sabe como é? Foi dormir e acordou morto. Era assim que os caras faziam. Bacana? Lei frumentária, trigo mais barato para os plebeus. Letra D, édito do máximo. É o número 3, né? Édito do máximo. Eita, que filho da pé. Sabe quem foi que acabou com a minha infância? José Sarney. Meu sonho de jogar futebol foi o Sarney que acabou. Sabe por quê? Sarney criou uns planos econômicos que eram uma peste no Brasil. Plano Sarney, plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado, Cruzado Novo. Só me lascou o Brasil. O Brasil tinha naquela época uma inflação que beirava 3.600% ao ano. Consegue entender uma inflação de 100%, velho? Quem aqui tem mais de 30 anos? Quem viveu essa época, viu a merda que era o país. Já imaginou uma inflação de 100% ao mês? É assim, você ia comprar uma Coca-Cola de R$1, no outro mês ela custava 2. E no outro mês 4, e no outro mês 8, mas peraí. As coisas não aumentam de um mês para o outro não, bonitão. As coisas aumentavam por semana. Pense comigo. Quando virava o mês é 100%, certo? Coca-Cola era R$1, semana que vem era 1,25, na outra semana 1,50, 1,75, 2. Depois 2,50, depois 3, 3,50, 4, 5, 6, 7, 8. As coisas aumentavam de forma galopante. Era mais de 100% ao mês de inflação, pô. Pense comigo. Uma inflação como essa. O cara está com R$100 na mão. Quando virou um mês, aqueles R$100 só tem poder de compra de 50. Concorda? E se virar mais um mês, aquele mesmo R$100 só tem poder de compra de 25. Tinha até uma novela, pô, chamada Tieta. Em que Tieta foi virar quenga lá no Rio de Janeiro. E todo mês mandava dinheiro para o pai. E o pai dela guardava dinheiro num colchão. Mais de 30 anos, quando Tieta volta para o sertão da Bahia. Pai, cadê o dinheiro que eu lhe mandei? Ele está aqui. Rasgou o colchão e tirou o dinheiro. Sabe de que servia? De nada. Era só papel. Porque como a inflação era muito grande, as coisas se desvalorizavam. Todo o plano econômico que eu disse há pouco, que Sarney criava, filho da peste, era para bloquear a inflação. Sabe como é que ele fazia isso? Congelando preços e salários. Lançava um plano econômico e dizia, não pode aumentar nada. Se aumentar, ligue para 198, SUNAB. Era um órgão do Estado que você ligava, a Polícia Federal vinha e fechava o supermercado. Era uma confusão da balbônica. Congelamento de preços e salários. Sempre dava treta. Sempre. Nunca funcionou. Porque gerava crise do abastecimento. Pense comigo, eu só posso vender a carne no frigorífico a R$10. Não está tabelado? Mas a vaca é minha, eu vendo a vaca ao preço que eu quero. Então o cara era obrigado a comprar, suponha, a R$50 e vender a 10. Vale a pena? Então faltava produto. É crise do abastecimento. Beleza? O nome disso? Congelamento de preços e salários. O que é o édito do máximo?
preço máximo dos produtos. Para conter a inflação e a crise econômica, lançou-se a lei do máximo, ou édito do máximo. O termo édito significa lei. Bota o número 3. Tabelamento do preço dos produtos. Tabelamento do preço dos produtos. Entenda, os produtos só podiam, não pode aumentar. Se ligou? Aí se alguém aumenta, é morto. De boa? Se aumentou, foi de encontro à lei. Em Roma, morte. É édito do máximo, ou lei do máximo. A Revolução Francesa também, viu? Vai ter essa lei. Lei do máximo. E quem modificasse a lei, guilhotina. Bem rápida. Para não ter treta. E a última, édito de Tessalônica. Essa também surge em Roma, tá? É 4? Bota 4 para mim. O que foi o édito de Tessalônica? Escreve. Oficialização do cristianismo em Roma. Oficialização do cristianismo em Roma. Bota entre parênteses ao final. O ano 380 é o ano que surgiu essa lei tessalônica. Só que eu queria que vocês colocassem uma outra lei também para mim aí. Abaixo da lei tessalônica. Eu tenho que contar essa história, é muito legal. Preste atenção. Escreve assim, ó. Édito de Milão, 313. Reza a lenda, tem uma história bem legal que conta assim. Constantino era o imperador romano, tá? Constantino foi abafar uma revolta lá próximo às Gálias, lá na França. Pegou seus soldados, tal. E quando ele estava marchando para ir para a batalha, caiu um meteoro. Bum, explodiu lá. Todo mundo ficou maluco, o exército ficou pilhado, saiu todo mundo correndo para ver. E o meteoro, quando caiu, ele fez assim, ó. E girou. E fez esse formato. Confusão da pega. Constantino recuou com seus soldados para acamparem e dormir de novo. Descansar para que no outro dia fosse para a guerra. Um conselheiro de Constantino, ele era cristão. Aí ele diz assim, Constantino, isso foi uma mensagem de Deus. Só que não pode ser cristão em Roma, tá? Porque Roma é politeísta. Mas ele ficou lá porque, como era parente de Constantino, Constantino permitia que ele fosse. E ele era um bom conselheiro, não ia matá-lo por conta disso. Que nada de Deus, Deus aqui sou eu e tal, disse Constantino. Pois bem, Constantino foi dormir. Deitou, teve um sonho. Sonhou com a montanha, no alto da montanha tinha uma cruz, e nessa cruz tinha escrito assim, sobre este símbolo vencerás qualquer batalha. Quando Constantino acorda, manda chamar o conselheiro, e diz, olha, eu sonhei com uma cruz. Aí o conselheiro vai dizer, olha, a cruz é onde Cristo foi crucificado e tal, o Messias ascendeu aos céus, foi ao lado do Senhor e tal. E ele dizia mais, sobre este símbolo, aí eles desenham no chão, né? Vencerás qualquer batalha. Aí o conselheiro diz a ele, olha, isso é uma mensagem de Deus. Aí Constantino fica com isso atrás da orelha, né? Aí decide que todo soldado romano pinte esse símbolo em seus escudos. Vai para a guerra e vence. Quando ele volta, Edito de Milão. Bota para mim aí. Liberdade de culto aos cristãos. Liberdade de culto aos cristãos. Se ligou na data, né? Primeiro veio o Edito de Milão, depois a lei tessalônica. Liberdade de culto aos cristãos.